Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos estudar os estados físicos da matéria. Vamos aprender a identificar cada um deles, tanto microscopicamente quanto macroscopicamente. E vamos também ver como que nós podemos alterar esses estados. Belezinha? Então vem comigo. Aqui, vamos começar pelo estado sólido. No estado sólido, nós temos o que, guys nobre? Uma forma e um volume bem definidos. Por exemplo, essa caneta está no estado sólido, porque ela tem uma forma e um volume bem definido. Microscopicamente, nós podemos dizer que no sólido as partículas, as molequinhas, estão bem próximas umas das outras. É um sistema bem organizado. Belezinha? Já no estado líquido, nós temos uma forma que é variável e um volume que é constante. Como assim? O líquido, ele tem a forma do recipiente que o contém. Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui cheia de água. O líquido está ocupando o formato da garrafa. Se eu pegar toda essa água aqui e derrubar no chão, ele vai o quê? Vai ter uma forma diferente. Não é verdade? Só que o volume é constante. Se eu tenho 1 litro de água aqui, se eu derrubar isso aqui no chão tudinho, eu vou ter o mesmo 1 litro no chão. Só que a forma vai estar diferente, porque o líquido tem a forma do recipiente que o contém. Se eu colocar no copo, ele vai ficar no formato do copo, mas a quantidade vai ser a mesma aqui. Tranquilo? Agora, microscopicamente no líquido, nós temos partículas, nós temos moléculas um pouco mais afastadas umas das outras. Por isso que o líquido tem essa mobilidade. Quando eu viro a garrafa, é uma molequinha, né? Uma partícula está se deslizando sobre a outra. Nós temos essa mobilidade porque aqui as partículas estão um pouco mais afastadas se a gente comparar com o estado sólido. Agora, no estado gasoso, nós temos tanto a forma quanto o volume variáveis. Isso mesmo, o gás tende a se expandir, o gás tende a ocupar todo o recipiente onde ele está. Por isso, se eu soltar um pum aqui, todo mundo que está nesse quarto vai sentir, porque o gás tende a se expandir, ele tende a ocupar todo o recipiente onde ele está, ok? Então, dessa maneira, a forma do gás vai ser a forma do recipiente que o contém. Como eu estou nesse quarto, o gás aqui tem o formato desse quarto. Belezinha? Agora, microscopicamente nos gases, as partículas, as moléculas que compõem o gás, elas estão bem afastadas umas das outras, ok? Está bem distante umas das outras. Por isso que eu posso, por exemplo, comprimir um gás. Por isso que é muito fácil a gente ver o processo de compressão de um gás. Se você pegar uma seringa, tira a agulha da seringa e pressiona o êmbolo, você vai ver que você consegue comprimir o gás que está ali dentro. Tá? Porque as moléculas estão bem afastadas umas das outras. Você consegue comprimir um líquido? Consegue. Você consegue comprimir um sólido? Consegue. Só que a gente não consegue ver com tanta facilidade quanto a gente vê no gás. Tá? Então aqui a compreensibilidade, a expansibilidade, a gente consegue notar com muita facilidade. Belezinha, guys nobre? Tranquilão? Aqui, guys nobre, como nós já sabemos, nós podemos alternar entre esses estados físicos. Eu posso sair do estado sólido e vir para o líquido, posso sair do líquido e vir para o gasoso e vice-versa. Não é verdade? Se a gente analisar microscopicamente, o que está acontecendo? Aqui no estado sólido, as partículas, as molequinhas estão bem próximas umas das outras. No líquido está um pouco mais afastado e no gás está muito afastado. O que é uma mudança de estado físico da matéria se a gente analisar microscopicamente? É apenas um distanciamento ou uma aproximação das partículas, das moléculas. À medida que eu caminho do estado sólido para o estado gasoso, eu vou aumentando a distância entre essas partículas, né? Eu vou aumentando a distância entre essas moléculas. Então eu forneço energia para o meu sistema, as minhas molequinhas vão aumentando a energia, vão aumentando a velocidade e elas vão se afastando umas das outras. E o contrário também é verdade. Eu vou lá, eu retiro energia desse sistema, não é verdade? Eu vou retirando, então as molequinhas vão ficando mais devagar, vão ficando mais pertinhas umas das outras. Né? Quando você coloca água no congelador, o que está fazendo? O congelador está roubando o calor aqui das suas molequinhas, elas estão diminuindo a velocidade e elas vão ficar mais pertinho formando gelo aqui no estado sólido.
Tranquilo? Então, alternar entre os estados físicos não é nada mais, nada menos do que a gente variar essa distância entre as partículas. E cada uma dessas transformações recebe um nome. E nós vamos ver eles agora. Vem comigo! Aqui, a primeira transformação que nós vamos ver é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Esse processo é chamado de fusão. Isso mesmo. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O segundo, nós temos aqui a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso é chamado de vaporização. Só que aqui, a vaporização, ela pode ser classificada em três, dependendo da velocidade que ela ocorre. Se a vaporização ela ocorre de forma lenta e gradual, nós chamamos ela de evaporação, ok? Quando a gente coloca a roupa no varal para secar, a roupa está molhada, a água vai absorvendo essa energia do meio, as molequinhas vão aumentando a sua velocidade e lenta e gradualmente nós temos a passagem do estado líquido para o estado gasoso da água que está lá na roupa, tá? A evaporação, ele é um processo que ocorre na superfície. Então, se eu trago um balde de água aqui no quarto porque o ambiente está seco, as molequinhas de água que estão na superfície, elas que vão absorver essa energia. Elas vão aumentar a sua velocidade e a água que está ali na bacia da superfície, aquela camada mais superficial, vai passando aí do estado líquido para o estado gasoso. Então, evaporação é uma vaporização que ocorre de forma lenta e gradual, beleza? Agora, se a vaporização ela acontece um pouco mais rápido, nós chamamos isso de ebulição. Ebulição é quando eu vou fornecer energia para o sistema agora. Vou fazer um cafezinho, vou colocar minha água para ferver. Então, eu estou fornecendo energia para o sistema. Todo o meu sistema está recebendo energia, tá? De maneira uniforme, ok? Então, a água que está lá no fundo da panela, por exemplo, ela recebe energia, ela aquece, a densidade diminui, ela sobe, a água que estava mais em cima, que estava mais fria, desce e faz aquele movimento de convecção. Fica lá, blu, 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 blu. Eu estou aquecendo todo o líquido. Então, a passagem ela é mais rápida que a evaporação, porque agora eu tenho uma fonte externa dando energia para o líquido que está ali, para as molequinhas que estão ali aumentar a sua velocidade, ok? E por último, se essa vaporização ela é instantânea, nós chamamos de calefação. Calefação é a vaporização instantânea. Quando você pega lá, né, quando a gente era pequeno, né, peguei lá o ferro de passar roupa e aquele negocinho de esguichar água e você joga no ferro quente, o que acontece com a água? Ela, não é? Ela vaporiza de forma instantânea. Isso é a calefação, tá? Então quando você pinga uma gotinha de água na churrasqueira, faz calefação, porque é instantânea a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Compreendido? E por último, né, nessa caminhada rumo ao estado gasoso, nós podemos falar que o sólido pode vir diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Isso é chamado de sublimação, ok? Sublimação. Aquela naftalina, por exemplo, né? Os veneninhos de rato, coloca lá no guarda-roupa, quando você olha lá, ele desapareceu, o rato comeu? Não, ele sublimou, tá? Ele passou do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, tá? É o gelo seco, você tá lá na balada, você não sai da balada molhado. Por quê? Porque o gelo seco está no estado sólido e ele vai para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Fechou? Agora, guys nobre, diz pra mim o que tem em comum esse caminhar do estado sólido para o estado gasoso. O que tem em comum é que todos aqui são processos que absorvem energia. Então as molequinhas aqui, como elas estavam mais próximas umas das outras, elas absorveram energia e afastaram, aumentou sua velocidade, recebeu mais energia, aumentou mais ainda a sua distância. Então esse processo aqui, quando a gente sai do estado sólido para o estado gasoso, é um processo onde as molequinhas recebem energia, absorvem energia. Para isso a gente dá o nome de endotérmico, ok? Então esse caminhar do estado sólido para o estado gasoso são todos processos endotérmicos, processos que absorvem energia. Então se a gente comparar aqui no estado gasoso para uma mesma substância, nós temos moléculas com mais energia do que no estado sólido. Aqui, guys nobre, como nós fomos,
Vamos agora voltar. Se eu estou no estado gasoso, eu posso vir para o estado líquido, ok? E isso é chamado de condensação. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E nós podemos vir também do estado líquido para o estado sólido. Isso é chamado de solidificação, ok? Então, quando você coloca lá a forminha de água na sua geladeira para virar gelo, você está solidificando. Quando você pega a tampa da panela, né, e põe em cima do fogão, quando você está fazendo arroz e você olha assim, tá cheio de gotinha na tampa da panela, você está condensando a água ali também. E claro, assim como nós podemos sublimar do estado sólido para o estado gasoso, nós podemos também sublimar a volta. Podemos fazer a mesma coisa, também é chamado de sublimação ou ressublimação, tá? Aparece em alguns livros também ressublimação ou sublimação também, a volta aqui do gás para o sólido sem passar para o estado líquido. Combinado? E por último, se nós saímos do sólido e vamos para o gasoso, nós temos um processo endotérmico que absorve energia, a nossa volta vai ser o quê? Um processo exotérmico, isso mesmo, que vai liberar energia. Tá? Então aqui as molequinhas têm que perder energia, porque elas vão perdendo energia, elas vão ficando mais devagarzinho, vão diminuindo ali, vão ficando mais próximas umas das outras. Tá ok? Até vir para o estado sólido. Então, quando eu coloco ali a tampa da panela em cima do arroz e o vapor encosta na tampa da panela, o vapor perde energia para a tampa e ele se condensa, né? Nós temos ali a formação do estado líquido. Belezinha? Então, a volta são todos processos exotérmicos, ok? Processos que liberam energia. Combinado? Aqui, para a gente encerrar essa aula, eu só queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui em relação à fusão e à ebulição. Quando eu falei de ebulição, eu falei que a gente ia fornecer energia para o sistema e todo o sistema ia começar ali a sua passagem do estado líquido para o estado gasoso, ok? Só que isso acontece de forma diferente para cada uma das substâncias, ou seja, cada substância tem uma temperatura na qual ela passa do estado líquido para o estado gasoso, na qual ela também passa do estado sólido para o estado líquido, ok? E essas temperaturas são chamadas de temperaturas de fusão, né? Quando nós saímos aqui do sólido para o líquido, e de ebulição, quando nós saímos do líquido para o gás, tá bom? São os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Cada substância tem a sua característica de cada uma delas, o exercício dá isso pra gente. A gente não precisa sair decorando, né, o ponto de fusão e de ebulição de todas as substâncias, beleza? Eu coloquei no quadro os pontos de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Nós temos aqui a água, que nós já conhecemos, cujo ponto de fusão é 0 graus Celsius, ou seja, essa é a temperatura na qual ela passa do estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa, também vem do líquido para o sólido, tá? E 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, onde ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso ou também vice-versa, do estado gasoso para o estado líquido. E cada substância tem a sua, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas. Cada substância tem a sua. Agora, se eu falar para você que nós temos todas essas substâncias a 25 graus Celsius, qual que é o estado físico de cada uma delas? Horas. A 25 graus Celsius, 25 está entre 0 e 100. Está aqui, correto? Olha, então se está aqui 25, a água está no estado líquido. Então a água a 25 graus Celsius está no estado líquido. Olha o etanol, 25 graus Celsius está entre menos 117 e 78. Então está aqui. Então o etanol também está no estado líquido a 25 graus Celsius. E por último, o iodo. 25 é menor do que 113, então tá aqui, ó. Então o iodo a 25 graus Celsius está no estado sólido. Então com o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu consigo, dado uma temperatura, saber qual o estado físico de cada uma das substâncias na temperatura indicada. Entendido? Beleza? Esse é um tipo de exercício, por exemplo, que já caiu em uma prova do Enem. E com essa observação, nós encerramos essa aula de estados físicos da matéria. Um grande abraço e vejo você na nossa próxima aula. Reage!